A Gaita, a Vida, o Universo e tudo mais, um podcast sobre o mundo da gaita e outras cositas más, com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kenji. Salve pessoal, começando aqui mais um episódio de A Gaita, a Vida, o Universo e tudo mais. Eu aqui, Lucas Martini, Rodrigo Eisinger. Opa, beleza? Fernando Xavier. Opa, tudo bom? E Leonardo Kenji. Fala, senhores. Hoje com o convidado aqui, André Borgion, falando diretamente lá de São Paulo. Alô, rapaziada, beleza? Obrigado pelo convite. Então, Borgion, se apresenta aí, cara. Quem é você? Qual que é a sua ligação aí com a música, com os gaitistas? Por que você veio parar aqui no nosso podcast de gaita? Boa noite, gente. Meu nome é André Borgion, tenho 41 anos. Eu toco eu estudo música desde os 8 anos, né? Comecei estudando clarineta, meu primeiro instrumento, mas violão e guitarra foi mais ou menos a partir dos 13 anos, né? Quando eu conheci os Beatles, aí minha vida mudou. Eu queria ser maestro, tocar em orquestra, reger orquestra, mas de repente pintou esses 4 camaradas aí e eu tomei outros rumos, né? E a questão do blues, né, que foi muito presente na minha vida e é ainda, né? Não tanto quanto já foi, mas ainda é um estilo que eu escuto bastante, gosto de tocar aqui em casa e tal. Mas quando eu fui para Campinas, né, estudar no Unicamp, que eu conheci o Xavier, eu já fazia alguns anos que eu tinha tido aula com o André Cristóvão, tal, que me despertou para esse tipo de som. Eu conheci o Xavier em Campinas, ele me chamou para a gente tocar e tocamos durante, acho que de 2001 até 2005, foi isso, Xavier? 2002 até 2006, um negócio assim. Acho que foi por aí. A gente tinha um grupo chamado do Balaco Blues, né, que era um quarteto, guitarra, bateria, baixo e gaita, eu cantava e tal. E a gente fazia releituras de clássicos do blues, meio misturando com rock progressivo, uma pegada, um ritmo de música brasileira, com compasso quebrado, né, ímpar, tal, enfim. E o lance do aprendizado, do estudo, de tocar, de acompanhar um gaitista, né? Eu sempre gostei muito de acompanhar, né? Coisa que eu faço até hoje, né? Acompanhando o cantor, acompanhando o solista e tal. E é o lance de você escutar e oferecer como se fosse uma bela cama, macia e fofinha, né? Pro cara, pro solista brilhar, né? E de certa forma é uma arte fazer isso, né? Você saber se colocar, sair do caminho do instrumentista, conseguir se expressar também, né? Que as pessoas notem o que você está fazendo de certa forma, né? Mas sem ofuscar a estrela principal, eu diria, né? E é uma coisa muito interessante e eu acho que o jeito de desenvolver isso, ou o jeito que eu estudei e pratiquei para conseguir desenvolver isso foi através da escuta mesmo, né? Escutando guitarristas, escutando comentários de músicos mais experientes que eu e escutando os meus amigos gaitistas, né? Já toquei com os 3 aí, né? Xavier, Lucas e o Eisinger, não foi isso? A gente já tocou junto, os 3, não foi? Já tocamos juntos já. Com certeza deve ter rolado com a do Balaco Blues. Nas gaitaria da vida. Gaitaria, é verdade. No Valterama, talvez, também, não sei. Valterama eu participei. Valterama, putz. Valterama eu participei de algumas faixas, não toquei em tudo, mas participei acho que de 1 ou 2 faixas lá. Foram processos bastante interessantes, assim. E hoje em dia eu acabei me distanciando do blues, né? Mas eu gosto muito de ouvir ainda, né? Especialmente gaitistas, gosto bastante. William Clark, Earl Walter, essa rapaziada toda aí, que são referências, né? Para todos nós, para quem curte esse estilo, para quem toca gaita ou gosta de acompanhar também, né? Mas hoje eu tenho me dedicado bastante, eu tô imerso no choro. Tenho ouvido demais, estou estudando violão de 7 cordas e também a função minha função como instrumentista novamente é acompanhar, né? O princípio, a gênese é muito parecida, né? Esse lance de acompanhar, de você sempre respeitar o solista, de entregar, de tocar aquela bola macia para ele fazer o gol, né? E é muito interessante porque eu sempre fico pensando como
como que se deu, né, o início do meu estudo no blues, né? Eu comecei estudando guitarra seriamente, improvisação através do blues, né? É exatamente a mesma gênese, né? De você ouvir, de prestar atenção, de tirar frases, de estar sempre atento e reagir ao que o solista está propondo, né? Para que a coisa caminhe de maneira orgânica e bacana, né? Para quem toca e para quem ouve. Né? Ô, Bordion. O que mais? Ô, Bordion, você falou que agora com relação ao choro, né? Que agora você tem estudado sete cordas e tudo mais. Eu gosto muito de choro, sim, né? Eu estudo um tantinho, tento tocar. E assim, uma coisa que é uma relação assim que talvez até você possa falar, porque, por exemplo, vendo algumas gravações do Little Walter, por exemplo, a guitarra, ela às vezes lembra até um pouco, lógico, guardada todas as proporções, a questão de contraponto melódico, por exemplo, nas gravações do Little Walter, eu já reparei um pouco isso, que às vezes a guitarra faz em algumas músicas, né? Eu não sei se era uma coisa de quem estava tocando com ele naquele período, de fazer arranjos em que a guitarra às vezes fazia frases mais melódicas do que, por exemplo, base em específico. E no choro, uma impressão que eu tenho é que, assim, o sete corda, ele é um instrumento que ele requer uma capacidade melódica também muito grande, né? O cara não porque, assim, você tem normalmente, dependendo, lógico, do tamanho do regional, se você tiver uns 6 cordas acompanhando, né, fazendo uma função mais de acorde cheio e um cavaco, né? Os sete cordas, ele costuma preencher muito melodicamente, né? Então dá a impressão, muitas vezes, que o acompanhamento é bem improvisado, né, também, e bem melódico. E é curioso que um dia eu tava reparando nisso, que em algumas músicas do próprio Little Walter mesmo, que tinha essa questão do fraseado contrapontístico, né? Onde, tipo, quando a gente fala de contrapontos, é interessante falar que, para quem tá ouvindo, que assim, às vezes você tem uma situação que tá tocando uma melodia e outro instrumento tá fazendo uma outra melodia também, mas complementando e dando intenção harmônica, né? Sim, com certeza. É o que eu tava comentando, né? A gênese, eu acho que é exatamente a mesma, né? De você entregar um substrato, vamos dizer assim, né? Macio, sei lá como é que eu posso me expressar, para que o solista improvise e apareça, né, naquele momento. E é exatamente a mesma coisa, é tudo uma questão de ouvir, de como você reage a quem está tocando, e esse lance no blues também é uma questão de ouvir, uma questão de linguagem também, né, de você estudar a linguagem, tirar as frases e entender os caminhos melódicos ali do estilo que você está se dedicando a tocar. E é exatamente o mesmo processo. E eu tenho reparado, eu comecei a estudar choro de um ano para cá, né? Fui fazer aulas, estou fazendo aulas ainda, tenho ouvido muita coisa, tirando muita coisa. E é muito interessante porque teve uma época que eu comecei a ficar numa pira que eu queria aplicar algumas frases de choro no blues, entendeu? Tentando mesclar uma linguagem com a outra. Não exatamente, não na questão rítmica, ou não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar, mas de repente eu pegava uma música lá do Pixinguinha, por exemplo, que foi o que me despertou para começar a pensar nisso. Uma música chamada Regra 3, que muita gente não conhece, né? Um choro parece que é meio lado B, assim, né? E daí eu estava tentando pegar algumas soluções que ele usava para acordes com sétima, que são os acordes bastante utilizados na forma blues, e pegando essas melodias e tentar aplicar na improvisação do blues, né, para ver como é que soa. E tem muitas saídas que são interessantes, né? Você começa a perceber que tem até algumas sonoridades bluesy, né, em alguns shows, em alguns trechos melódicos. É interessante perceber essas coisas assim. Mas são linguagens diferentes, são linguagens que eu amo igualmente. E outra coisa que eu queria falar que me ocorreu agora é que eu tenho estudado o choro com tanto entusiasmo que eu estudei o blues. Né? Há muito tempo que eu não encontrava um estilo que me despertasse tanto interesse e me trouxesse tanto prazer, assim, sabe? De explorar, de ouvir, de ler sobre, de conhecer. Parece que eu voltei a ser um adolescente, sabe? Estudando música. E tá divertidíssimo. Legal. Você falando do negócio do blues... Eu respondi, será?
Entendeu? Acho que sim. É que eu tava lembrando agora, você deve conhecer aquela música que chama, acho que é... Eu não sei se é Remeleixo, do Jacó. Sim. Entendeu? Então, aí. Né, ela tem uma... Ele com certeza ouviu alguma coisa que remeteu, assim, de tipo que você ouve, provavelmente alguma coisa de Big Band ou alguma coisa assim. Sim. Ou Mountain Bass, alguma coisa assim, porque essa melodia, essa frase da introdução, ela é muito blues. Eu ouço, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, tipo assim, que fui mesclando a coisa de ouvir, de tocar blues, que eu gosto bastante. E aí, quando eu comecei a ouvir o Jacó, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, pô, mas o Jacó fazia um blues também. Então total. E o Pixinguinha mesmo, né? Até o Oito Batutas era jazz band, né? Exato. Eles chamavam, né? Muito louco isso, cara. Apesar de ser uma banda de choro, né? Uma orquestra de choro, vamos dizer, entre aspas, mas o que acontecia é que, assim, eles tinham muita influência também e era até chique, né? Falar jazz band, aquela coisa toda. Provavelmente muita coisa que tem até algumas coisas de fraseado, pode ser que naquela coisa da rádio e tudo mais, em algum momento chegava para eles, né? Sim, com certeza. Deixa eu polemizar um pouquinho aí, porque, assim, eu lembro que teve uma época, assim, que o pessoal do blues aqui no Brasil, todo mundo tentou, né, incorporar de alguma forma assim, uma certa identidade, né, da cultura brasileira. Então teve o Dente de Ouro, né, o pessoal tentando colocar capoeira, teve o pessoal do Big Lambique tentando misturar com samba. Acho que o Robson também chegou a misturar um pouco com alguns ritmos nacionais e tal, e acho que muita gente tentou ir por esse caminho. E eu fiquei com a impressão, cara, que não deu muito certo, porque, na verdade, o que eu senti, assim, ao longo dos anos, é que o americano, ele reconhece o blues como uma coisa cultural dele. A impressão que eu tenho é que ele se sente invadido, né? Quando uma pessoa que não é americana tenta tocar blues, ele acha que ele espera aquela linguagem própria dele ali. E ficou no meio caminho, né? Do tipo assim, eu acho que a impressão que eu tenho é que o americano não aceita, porque o americano ele quer uma coisa que pareça com o que ele já está acostumado, e o brasileiro também não aceita, porque o cara que gosta de samba não vai gostar de blues com samba, assim, tipo, acho que não fica um negócio meio no meio do caminho. Eu entendo o ponto da galera de tentar criar identidade, né? De sentir que não está imitando outras coisas, que não está fazendo o mesmo som, né? Do Little Walter lá no pós-guerra, né? Que é aquela crítica lá do Robin Ford, né? Que o cara chegou no Brasil e falou, pô, mas vocês estão tentando tocar daquele jeito até hoje, assim, tipo, o mundo mudou, né? E como é que fica essa questão, assim, da aceitação e da evolução do estilo? Como é que o pessoal... Como é que você acha que é mais ou menos o caminho, assim, um caminho interessante, baseado na sua experiência, com as pessoas com quem você tocou? O que você acha que pode funcionar? O que você acha que é um caminho interessante, assim? Eu acho que são experiências, né, que a gente faz, né? Tem experiência que dá certo, tem experiência que não dá, mas eu acho que é sempre válido, né? Você tentar procurar uma sonoridade que de alguma maneira remeta a cultura do qual você faz parte, né? Eu acho que não tem nada de problemático nisso, né? Até mesmo porque, se você for reparar, o choro, que é o que a gente estava falando aqui, né? Tem total influência da música europeia, que foi a mistura da música europeia, grosso modo, né? Talvez até o Eisinger possa falar melhor mais do que eu, porque eu tô nesse mundo há pouco tempo, né? Como eu falei, faz pouco mais de um ano que eu comecei a me aventurar nisso. Mas a mistura da música europeia com a música que estava sendo feita aqui pelos escravizados, pelo povo aqui, né? Pelas bandas de barbeiros, pelas bandas de música e tal. Me corrija, Eisinger, se eu estiver falando alguma abobrinha. Então, de alguma forma, é uma tentativa de fazer uma mescla, né? Que acabou dando certo. Mas eu acho super positivo, necessário e importante a gente tentar procurar diferentes saídas, diferentes soluções para aquilo que a gente toca, né? E tem a questão do sotaque também, né? O brasileiro, por mais que... Qualquer instrumentista, por mais que ele tente, talvez... Sempre vai faltar um tiquinho ali, né, do que é o sotaque, o cacuete do cara que nasceu naquela cultura, que sempre escutou aquele estilo
que tem aquilo meio que num inconsciente coletivo, né? Uma sonoridade pairando, assim, um jeito de tocar, de falar, de se portar, né? Relacionado com a cultura, com o jeito de se vestir, com a comida que você faz, com o tipo de bebida que você bebe, né? Isso, de certa forma, faz a gente, como seres culturais, né? Dizendo assim, tocar ou entender ou processar determinado estilo, né? Agora, quando você tenta tocar uma coisa que é fora, que vem de fora, uma música exótica, vamos dizer assim, sempre vai ter algum cacuete que você não vai conseguir entender muito bem, que não... Tem exceções, obviamente, né? Mas a grande maioria. E eu acho super legal essa tentativa de misturar uma coisa com a outra. Agora, se funciona ou não, eu acho que vai de cada um imaginar ou sentir isso. Mas eu acho que são tentativas, são experiências super válidas, assim. O blues é uma mistura também, né? A harmonia do blues é uma harmonia 1-4-5 acochambrada, né? Adaptada para a melodia que se fazia antes do blues ser harmonizado, né? Uhum. Fala mais. Então, eu queria saber de vocês, assim, porque eu acho que às vezes é muito, pelo menos pra mim, assim, eu acho que é muito fácil perceber onde não deu certo, mas eu fico curioso de saber onde que deu. Se vocês conseguem lembrar de alguma coisa, assim, de alguém que pegou a mistura do blues com música brasileira. Do blues especificamente ou qualquer estilo? Não, qualquer estilo, acho que qualquer estilo. Porque eu acho que aconteceu, né, algumas vezes, assim, de alguém pegar alguma coisa, meio que reinventar ali, não sei. O que vocês acham, assim? Eu acho que, assim, no caso do Brasil, a gente tem uma experiência muito grande com relação a isso, né? Eu acho que quando a gente fala de antropofagia, o brasileiro, nesse sentido, é quase especialista. Eu acho que o lance, quando você fala do blues, o que aconteceu com esse período que o pessoal tentou misturar foi que não houve massa crítica para isso. Falar massa crítica no sentido de quantidade e necessidade para que a coisa acontecesse. Porque o que aconteceu quando o Bourdieu fala, por exemplo, do choro, né? Você tem a polca vindo e ao mesmo tempo você tem o lundu e você tem as manifestações africanas. O que aconteceu foi que, assim, o pessoal estava tentando tocar. E num dado momento, até o pessoal, assim, provavelmente gerou uma massa crítica no sentido de muita gente tentando fazer aquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, esse choque cultural. Eu acho que quando você tem, por exemplo, a música, quando você fala do blues, por exemplo, com as tentativas foram meio assim, tipo sushi com feijoada, entendeu? O pessoal colocou uma coisa e a outra, mas elas ainda não teve tempo de se mesclar de verdade, porque não houve volume suficiente de coisa ou tentativa suficiente. Então, isso é o meu ponto de vista. Não, eu vou contar uma história engraçada que me ocorreu aqui, na situação que você falou do sushi com feijoada. Uma vez eu tive a oportunidade de ir ao Japão tocar, e a gente foi tocar num restaurante lá que o cara falava português muito bem, porque ele se interessava pela música brasileira, estudava e tal. E daí ele falou assim, a janta de hoje é comida brasileira. Eu falei, o que vai ter? E ele falou assim, vai ter a feijoada, tudo no mesmo prato. A feijoada, a moqueca, uma saladinha e um pão de queijo. Cara, eu falei, sensacional. Eu fui num restaurante. Eu fui num restaurante de comida mineira aqui em São Paulo, cara, que os caras tinham um negócio que chamava mexida mineira. Eu fiquei falando, mas que diabo, isso é uma mexida mineira, cara? E os caras tinham uma culinária mineira lá, sabe? Mas assim, eu senti que a intenção foi boa. Talvez funcione pro público paulista, assim, mas... Tá, mas eu tô guardando os exemplos de coisas que deram certo aí, que eu perguntei pra vocês aí, vocês me embromaram aí e não responderam aí, pô. Cara, olha, eu falei do André Cristóvão, eu acho que ele foi feliz em algumas misturas. Tem um CD dele chamado Banzo, que eu acho bem legal, bem gravado, com ideias interessantes, tem mistura com a música brasileira. O próprio Dente de Ouro do Blues Etílicos é um disco que eu gosto. Essa tentativa, o que é? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse disco. Os Blues Etílicos, pô, eu acho sensacional. As próprias tentativas, né, sem falsa modéstia, de experiências sonoras que
que o grupo que eu tinha com o Xavier, que a gente fez, eu achei que algumas ficaram interessantes, né? De misturar uma coisa com a outra. São experiências, né? Assim que a gente talvez chega em algum lugar, né? Em alguma direção. Tem coisa que presta, tem coisa que não. É uma coisa bastante perigosa de se falar, diga-se de passagem. Mas eu acho interessante, eu acho que é sempre válido, sim. Mas os exemplos que me ocorrem são esses. E aí, quando dá muito certo, você esquece que foi uma mistura, né? Vira um negócio novo. Exatamente. Como a música brasileira né? Como o choro como a bossa nova. O próprio blues, né? Bossa nova, exatamente. São misturas, né? Não existe uma música pura, né? Per se, né? Uma coisa que é intocada, que é imaculada, né? Sempre tem alguma... esse lance que o Eisinger estava falando do choro, do lundu, com a polca e tal. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de acho que foi o Alessandro Penese que falou isso aí. Antes da gente ficar trancado em casa, eu fui num show dele lá e depois teve um workshop. E ele comentou, né, que vários chorões, ou os que estavam delineando, né, as composições, os caminhos do choro, né, eles não eram bem-vindos dentro dos salões chiques da elite, né? Mas alguns deles eram, os que tocavam muito bem, tinham esse benefício, esse privilégio, entre aspas, assim, né? Só que eles ouviam o que estava sendo feito lá e tentavam reproduzir com os camaradas da quebrada deles, né, vamos dizer assim. E a partir dessa referência da escuta, né, o jeito de tocar, o sotaque com que se toca, né, a rítmica dada tal, você acaba criando um outro estilo, né, para justificar a questão da aproximação da música europeia com o que estava sendo feito aqui, né, pelos escravizados e tal, né. Por exemplo, assim, a gente tem, quando fala de choro, por exemplo, nessa época que você está falando, por exemplo, se eu não me engano, até um dos primeiros chorões, assim, vamos dizer assim, que instituídos, não sei se é o Calado, ou o Calado, o Joaquim Calado, né? Porque, tipo, ele tinha acesso, porque ele era um flautista muito foda, sim, e ele... Da Academia Real e não sei o que, bababá, tal, quando ele estudou fora e voltou pra cá, por exemplo, e se apaixonou. Inclusive, um dos primeiros grupos de choro é o grupo de choro do Calado, né? Que Flor Amorosa é considerado assim. Isso aí. Né? Tipo, o Flor Amorosa é considerado, entre aspas, o primeiro choro, apesar de que já tem bastante referências antes, mas o que faz é aquela coisa, imagina, um cara, para conseguir chegar até ali, ele precisou ser um cara muito bem quisto, né, dentro do cenário. E tem até a história do machixe também, né, porque o machixe, ele foi a dança proibida, né, e é curioso isso, né, porque o machixe também tem as suas representações como música instrumental. E era uma dança de par que era considerada uma dança muito lasciva, né? Que era uma dança da putaria, né? Assim. E a música, né? Porque você pega... Você pega uma coisa que era bem dançante na época e já começou a carregar o que era esse DNA musical brasileiro ali, né? Sim, entre outras coisas. Né? Então é curioso porque você vai vendo aí depois aí que tem esse pezinho de um monte de coisa. E ao mesmo tempo a gente também tem um desenvolvimento de estilos específicos, por exemplo, como o frevo, né? Aracatu, que acontece no Nordeste, que tem outra... É complicado, a gente tá no país continental, né? E vocês, o que acham dessas misturas aí? Quem já, acho que já, se quiser falar mais, obviamente, né? Mas Lucas, o Xavier e tal. Por exemplo, acho que algumas junções que eu acho que deram certo, né? Tipo assim, acho que o Jefferson com o esquema de música nordestina deu certo. Acho que o Grossi, né, com o forró e outros ritmos brasileiros. Se bem que o Grossi não vale, né? O Grossi, tudo que ele pega fica bom também, né? Eu tava vendo também aquele documentário do Miles Davis que saiu na Netflix, não sei se vocês viram. Eu vi. Que fala também Quer dizer, eu vi que saiu, eu não vi ainda. Não, mas é legal, é interessante a história que vai mostrando assim, que é um cara assim, que desde o início foi se reinventando e foi incorporando coisas dentro do som que ele fazia, assim.
E em determinados momentos você pega ali aquela mistura que ele pega com música eletrônica. Aí, na época que ele chamou o Mike Stern, né, pra tocar guitarra. Por exemplo, essas coisas eu não consigo ouvir, assim, não. Mas não me agrada, mas eu entendo, tipo, sei lá. Eu prefiro outras fases, mas mais ou menos entra naquele papo de experimentações aí que o André tava falando, né? São experiências aí que estão... Isso quem vai julgar, na verdade, é o público, né? Acho que... Ou a história. O funk, o que é, né? Sei lá, uma mistura de um monte de coisa aí também, que dá super certo. Ele veio do Miami Beach, né? Aí depois começou a misturar com uma porcada de coisa. Então... E fez as duas... Pra mim, o funk é um maculelê, bicho. O funk, pra mim, é um maculelê, tá ligado? Esse ritmo. Eu escuto funk, eu escuto maculelê. Essa coisa do... Uhum. Cara, não é uma coisa. Mas é uma coisa engraçada, porque, por exemplo... Maculelê Maculelê é uma dança de guerreiros negros, né? Associado com uma festa católica, eu acho, um negócio assim. Eu não tenho muito conhecimento nessa onda aí. Mas eu sei que é uma dança guerreira de negros, é uma dança folclórica típica brasileira, né? De origem africana e tal. Uma espécie de arte marcial também. Porque eles usam parecem baquetas, dois pedaços de pau assim, né, na mão, e eles dançam batendo esses paus sempre em pares assim, né, com várias pessoas e tal, fazendo uma espécie de evolução assim. Tem essa rítmica que é muito parecida com a rítmica do funk carioca, né? Normalmente eles usam faca, né, facão. Sim. Pra sair até a faísca. Mas é porque o funk é um negócio engraçado, né? Tipo assim, quando ele veio, assim, sei lá, quando eu comecei a ouvir alguma coisa assim na época do Furacão 2000, né? Assim, ele era muito em cima daquela batida de Miami, né? Que o pessoal comprava aqueles sintetizadores que vinham com a batida pronta, o pessoal meio que incorporava aquilo, fazia o som ali no Rio, né? E depois ele fez o caminho contrário, né? Porque aí, quando a Anitta estourou e o pessoal da Sony, foi a Sony, né? Ou EMI, não sei, que pegou ela e foi transformar ela na nova Shakira, né? Então foi vendê-la para o exterior e aí o pessoal internacionalizou o som dela, né? Pegou algumas características, jogou para lá e aí o pessoal de lá começou a imitar o som. O negócio rolou as duas vias, assim, né? Quer dizer, eu não sei, eu não manjo muito da história do funk, assim. Que, na verdade, você começa isso com o DJ, se eu não me engano, é o Marlboro, e eu acho que tem o Mark, não sei se é o DJ Mark e tal, que ele começou a fazer algumas misturas de música brasileira com o Miami Bass, e em algum momento a galera começou a usar o lance dessa rítmica do maculelê. É interessante, até é legal de pesquisar isso, porque eu não sei exatamente em que momento, né? Mas isso provavelmente veio do morro antes. Porque muito disso veio sempre do morro, depois incorporou. Porque tem aquela época da Xuxa que ela colocava o pessoal do Furacão 2000 para tocar na televisão e tal. E em um dado momento rola essa transformação do maculelê. É curioso isso. E é engraçado como que o funk tem a ver com essa coisa da identidade do Rio, né, cara? Porque a Xuxa colocar o funk no programa dela é muito aquela coisa da Rede Globo tá no Rio, né? Quer dizer, a Rede Globo tem uma coisa de meio provinciana, né? De ficar só exaltando o Rio de Janeiro ali, né? Então, eles meio que deram um espaço, assim, que foi muito grande, né, pros caras, assim. Acho que não teria estourado do jeito que estourou sem passar pela Xuxa, né? A Xuxa tem uma parcela dela ali de contribuição, né? Sim, agora virou papo de boteco total, né? Eu que comecei essa história. Mas enfim, não, mas tem coisas que eu gosto também de ouvir, por exemplo, saindo um pouco até do assunto, mas de heavy metal, você pega as bandas brasileiras que tocam heavy metal, Sepultura, sei lá. Sepultura tinha aquele negócio de... Fizeram mistura também, né? Eu acho aquilo... lá, não foi? Um negócio assim? É o Roots, Blood Roots, né? Eu acho do caramba. Puta tem disco, várias... Enfim.
Mas só acabei de fugir. Já fiz umas misturas também. Né? Qual que era aquela banda? Tem uma banda que tinha uma versão que tinha que era um Macumba Metal. Que eles faziam. Era o Charanga Voodoo, não? Eu não lembro o nome. Eu lembro que eles tinham uma música que eles faziam uma versão de uma música que era Beber Até Morrer. E aí eles falavam que era Benzer Até Morrer. Charanga Voodoo, cara, que chamava. E colocava e umas coisas de batucado no meio. Assim. Esse negócio da gaita, da mistura que vocês estavam falando, né? Pensando na gaita, o Valterama fez essa experiência também, não é? De certa forma, uma experiência de tentar misturar coisas, né? Acho que teve uma galera. O Leandro Ferrari fez misturou com música eletrônica, com lounge, né? Fazer umas coisas bacanas com lounge. Eu acho bem legal aquele disco lá do Ferrari. É bacana mesmo. Aquele daquela mulher pelada lá na capa, né? Isso, é uma tatuagem, né? É, bem legal. É o Fat Nest. Fat Nest, isso mesmo. Muito obrigado. Do Leandro Ferrari? Isso. O Valterama foi um CD bem... O Valterama foi um CD bem experimental mesmo, assim. Eu confesso que foi um CD bem experimental nesse sentido. Que juntou bastante coisa, assim, né? Tipo... dá pra dizer que foi uma proposta bem ousada em termos de gaita, assim. Eu não sei se... Em que caixinha que a gente podia colocar o Valterama, assim, no Fusion, assim? O que podia ser aquilo ali? Eu acho que é um Fusion mesmo, assim, nesse sentido. Eu acho que ele é bem mais Fusion. É que eu ia comentar porque o Bourdion, como ele fez aula com o André Cristóvão, eu lembrei agora que quando eu comecei a curtir gaita, eu lembro que tinha uns programas da MTV, tinha o Flash Black, tinham alguns programas, e aí eu lembro de um programa que eu vi o André Cristóvão falando, e ele dava uma entrevista e falava de músicas e colocavam clipes e colocavam coisas assim. E eu lembro dele falando muito de que tinha algumas coisas que o Clapton tinha pego do Little Walter, de frase, de não sei o que, assim. E eu lembro ele falando assim, não, porque tal música, daí ele até mostrava, acho que ele até fazia um exemplo na guitarra, assim. Eu achei super curioso isso. Assim, não, porque o Clapton, ele gostava, ele ouvia muito gaitista, ó, isso aqui, não sei o que, é de tal cara. E aí, como você fez aula com ele, né, você conviveu com ele, eu lembro muito disso, assim. Você chegou a falar do Mandinga, né, Não falei, mas falaria. Mandinga também é um disco que eu curto e que rolou essa mistura. Blues em português. Eu achei que ele foi bem feliz, assim. Eu lembro pouco, assim. Na época eu ouvi um pouquinho, mas assim, eu não cheguei a conhecer muito. A gente pegou uma fase que era difícil de adquirir disco, né? Sim, sim. Então, assim, às vezes você ouviu alguma coisa, alguém tinha uma faixa numa fita, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu lembro desse disco, do Mandinga, que eu lembro que foi dessa coisa, a gente falando desse monte de coisa de mistura, né? Eu acho que eu não lembro se foi um dos primeiros, mas acho que tá num dos primeiros com essa coisa da proposta em português, né? Acho que o Celso Blues Boy veio antes, não foi? Com essa onda de... sim, é verdade, o Celso Blues Boy. Acho que o Celso sempre foi, né? Sempre foi em português. Acho que teve umas poucas músicas dele em inglês, assim, mas no geral era sempre em português, né? Sim, sim. Mas é curioso pensar que eu não sei, assim, eu quando ouvi o Celso Blues Boy, me parecia mais uma coisa quase no blues rock, quase rock. Não sei porquê, assim. Eu acho que ele era bem mais rock. Pode ser uma má impressão minha, não sei, assim, mas ele soava pra mim, quando eu ouvia, comparado com ouvir blues, por exemplo, talvez eu tivesse num espectro onde quando eu ouvia blues, muito blues e não tinha mas eu acho que né? Mas eu acho que o que rolava era o seguinte, porque eu acho que o Celso, ele era uma coisa meio rock mesmo, mas quando ele começava a solar, como ele era muito guitarreiro, assim, né, ele meio que acabava soando, eu tinha essa impressão, né, que ele tocava uma música que era um rock, mas o solo dele era um solo de blues quase, né, não sei, era a impressão que eu tinha. Assim. Uhum. O Kim Wilson tem um disco que ele mistura umas coisas de eletrônico, não tem? Na realidade é do Fabulous Thunderbirds. Não é o disco inteiro que tem coisa de música eletrônica, mas tem elementos de música eletrônica no disco, sim. Vou mandar aqui pra vocês.
Que o que é? Pode falar. Qual é o nome do... Chama High Water. Ô, louco. É curioso, né? Porque o Kim Wilson, né? Os Thunderbirds dá a impressão de ser uma coisa mais tradiça, né? Isso daí mais tem cara eles, de né? década de 80. Cara, eu não sei de quando que é esse disco aqui. É um disco de 97. Disco de 97. Porra, é recente. Da hora. Até. 20 anos. Recente. Cara, sou velho pra caralho. Eu lembro, velho pra caralho. Eu lembro que quando eu comprei esse disco, eu coloquei essa música, eu falei, que bosta, não sei o quê. O que é essa batida eletrônica aí? Porque eu tava na fúria de ouvir o timbre do instrumento real, sabe aquela soberba adolescente? Então, quero ouvir. Que essa música eletrônica, tá rolando o quê? Mas é legal pra cacete esse disco. Eu acho que o músico às vezes passa por isso, né? Acho que ele deve cansar do próprio som uma hora, assim. Às vezes o cara quer conectar com a época nova, né? Quer dizer, eu fico lembrando da Adriana Calcanhoto, né? Fazendo aquelas músicas meio eletrônicas, assim, né? E fica meio esquisito, porque na verdade não é bem a praia dela, mas você vê que a pessoa tá tentando, né? Tipo assim, entrar naquilo ali. Acho que ela... Eu não sei se ela quer renovar a linguagem, se ela quer entender a linguagem, se ela quer experimentar naquela linguagem, né? E eu não sei, eu acho que músico, dependendo, tem essa coisa. E no caso do T-Birds mesmo, né? Tipo, eu não sei se eles estavam numa onda de querer experimentar ou se às vezes o cara entra meio que um pouco no desespero, assim, naquela coisa do tipo assim, pô, mas deixa eu tentar, sei lá, será que eu não tô ficando pra trás, né? Porque o pessoal muito tradiça, né, e tal. E acaba que não consegue, né? Acho que o cara tradiça, ele fica preso naquilo ali um pouco, assim, ou não, assim, será que o cara consegue reinventar? Como é que funciona esse processo, assim, pra vocês que são mais músicos profissionais do que eu, assim, que eu sou mais de fim de semana, cada vez mais de fim de semana, inclusive. Eu acho que o que o Lucas citou é, né, um exemplo dos mais importantes, acho que é o lance do Miles Davis, né? Que transitou em praticamente todas as fases importantes do jazz, né? Desde a coisa mais tradicional ali dentro da forma, e o improviso, tal, as canções, os standards, até romper com isso e tocar fusion, música cheia de sintetizador, teclado, fazendo releitura de música pop e tal. Tem os caras que vão transitando, que vão tentando se reinventar, né? Tem o pessoal que já tenta ficar no lance da tradição ou naquilo que de repente, não sei se eu posso chamar de zona de conforto, às vezes é uma escolha do artista também, né? Quem sou eu para dizer o que deve ser feito, né? Mas o que eu tenho reparado é esse tipo de coisa, assim. Eu costumo gostar de ouvir artistas que eu sempre gosto de ouvir, que de alguma maneira se reinventaram, assim, sabe? Que passaram por outros estilos, assim, né? Nem sempre eu gosto também, né? Tem coisa que eu acho que não funciona, voltando àquela questão lá. Mas usualmente eu acho que é importante. Isso muda também, né? A nossa maneira também depois, determinadas fases, aí você vai pegar um disco de uma outra fase desse artista, vai ouvir, vai gostar e vai mudar a sua opinião. Você tá sempre mudando a opinião sobre as coisas, né? A minha própria trajetória como ouvinte, vamos dizer assim, né? Quando eu entrei na faculdade, na Unicamp, em 2001, eu achava o choro um estilo menor. De novo, a soberba adolescente, né? Não era tão adolescente assim mais, tinha 22 anos, mas tinha essa soberba de achar que, não, esse estilo não me interessa, não quero saber. Né? Todo mundo comprando violão, bandolim, pandeiro, e eu comprando mais pedal de guitarra, querendo tocar distorcido, porque o choro. E agora eu consegui me conectar a esse estilo, sabe? Eu falei, meio que se abriu, né? Foi uma espécie de epifania, eu costumo brincar, né? De repente eu falei, cacete, eu preciso estudar isso que é muito legal, que é muito divertido, né? E eu, assim, as minhas escolhas profissionais não me fazem, eu não me considero, melhor dizendo, um músico especialista em nada, sabe? Eu gosto de vários estilos, eu gosto de várias linguagens e eu tento pegar um pouquinho de cada coisa, né? Alguns estilos eu estudei mais que os outros, toquei mais que os outros, me interessei mais, mas eu tento sempre preservar tudo que eu estudei
preservando a música que eu toco, né? Quando eu tô tocando com alguém, quando eu tô acompanhando um cantor, ou mesmo solando, eu sempre tento trazer eco de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu faço, né? E acaba sendo uma mistura também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas são escolhas, né? De caminhada mesmo, sei lá. Eu achei interessante essa observação aí, porque eu tava vendo ontem um documentário no Netflix que chama, acho que 100 Humanos, um negócio assim, que eles pegam 100 pessoas, fazem vários experimentos, assim, com aquelas pessoas, assim, fazem hipóteses e vão confirmar ou não, assim. E é muito interessante porque eles fizeram, acho que no segundo episódio, eles separam a galera por faixa etária. Então pega assim, a galera dos 20, dos 30 até os 50, assim. E eles tentando analisar assim, quem tem mais habilidade, tipo assim, qual geração que consegue resolver mais problema, né? E todo mundo fica quer dizer, muita gente fica com aquela expectativa que tipo assim, a galera mais nova vai ter mais memória que o pessoal mais velho, vai resolver o problema mais rápido, né? E quando você vai ver o programa, já dando um spoiler, desculpa assim, mas vejam porque é muito interessante. Os dois grupos que se saem melhor são os grupos dos mais novos e os mais velhos. E aí no final eles questionam esse tipo de coisa, eles falam assim, olha, é interessante porque na verdade os dois extremos você tem duas qualidades de inteligência diferentes, assim. Então eles falam do tipo assim, olha, ao longo da sua vida você vai desenvolvendo habilidades, né? E você começa a apreciar, pode ser um pouco a explicação, assim, de por que a gente gosta de algumas coisas quando a gente é mais novo e vai mudando de gosto ao longo da vida, né? Então, alguns estilos, igual, por exemplo, o choro, parecia muito desinteressante para você quando você era muito novo, né? Isso. Talvez porque ele exigisse algumas habilidades que você ganhou só depois de mais velho. Exato. E aí você começou a apreciar porque você virou e falou assim, pô, mas olha, isso aqui é interessante pra caramba, eu não tinha, né, ainda explorado isso aqui, mas eu já explorei os pedais lá atrás, né? Então é legal, assim, achei interessante, assim, achei bacana a ligação, assim. Com certeza. E é engraçado também reflexos de época, por exemplo, porque agora a gente tem muita gente, quando vai falar de choro, ou por exemplo, na época da gaita com o Flávio Guimarães, por exemplo, a coisa da coisa jovem, por exemplo, no choro. A gente teve tem o Hamilton de Holanda tocando, por exemplo, bandolim, que explodiu a coisa do bandolim, porque ele começou a tocar de um jeito tão visceral que ficou assim, uma coisa assim que, pô, essa música instrumental ela pode ser visceral e forte também, né? Era o Steve Ray Vaughan, né, do bandolim, né? O Steve Ray verdade. E um período da gaita, por exemplo, e o período do blues que o Flávio aparece, por exemplo, o Flávio Guimarães, ele aparece fazendo um negócio que ninguém estava esperando. E ao mesmo tempo você tinha, quando vai voltar para trás, a gaita era o lance da gaita cromática, né? E uma sonoridade da gaita cromática e a galera, tipo... E a gaita era sempre uma coisa que tava povoando o cenário de uma certa forma, mas naquele período da década de 80 que você tem uma coisa do rock, tem a coisa do blues, e aparece o Flávio Guimarães fazendo aquilo com a gaita, por exemplo, e marcou um negócio, né? Então é muito curioso isso também, né? Tipo, também tem essa coisa, assim, quando aparece alguém dando um trato jovial para muitos estilos, né? Dentro de algumas coisas. É bem curioso isso. Eu acho que o Flávio, cara, rolou um negócio... Eu lembro quando a primeira vez que eu vi o Flávio. Tipo assim, um amigo meu, eu gostava de blues e tal, um amigo meu na escola virou e falou assim, cara, liga sua TV agora no canal da Cultura, porque tá passando Blues Etíricos e um pessoal que ouviu falar muito bem, não sei o que os caras são muito bons de blues. E a gente passou um isolamento cultural muito longo, né? Tipo assim, a gente ouvia... Na rádio, a gente ouvia só música de novela, né? Aquela música... E quando o Flávio chegou tocando blues, quer dizer, ele fez um som, cara, que já existia nos Estados Unidos tinha mais de 40 anos, né? Mas ninguém fazia aquilo ali. Na hora que eu ouvi o Flávio pela primeira vez, cara, eu quase caí pra trás, assim. Eu juro por Deus, eu quase caí pra trás. Eu falei assim, cara, não acredito que esse cara tá fazendo isso na gaita, assim. Porque eu tava começando a tocar, né? E meu som era aquele sonzinho meia boca, assim, né, porra. E o Flávio já chegou arregaçando. Eu falei assim, pô, que isso, cara? Eu tomei um choque, eu fiquei chocado, assim. A primeira impressão que eu tive foi, tipo assim, eu jamais vou fazer coisa parecida com esse cara, assim. Como é que ele faz isso aí, né? Tipo... Então, acho que é uma coisa... Acho que foi aquele momento também, né? Tipo assim, a gente estava num momento de abertura, né? Quer dizer, a gente acabou de
de direta já, aquela coisa toda, o pessoal, era tudo muito censurado, assim, e eu acho que foi um momento muito, muito interessante, né, assim, muito rico, assim, musicalmente, né, tava todo mundo tentando, eu lembro que era uma coisa assim, cara, a gente passou um tempo isolado e de repente, quando abriu a porteira, né, cultural, assim, a gente tava, todo mundo consumindo aquela coisa ali, né. A primeira vez que foi uma das primeiras bandas de blues que eu assisti também. Eu lembro de ter ficado bastante impressionado com o Flávio Guimarães. Eu já tocava guitarra, acho que foi, sei lá, 94, 95, até um pouco antes talvez. Eu vi um show deles em Sorocaba. E eu lembro de ter, parecia que um trator tinha passado em cima de mim. Foi um showzaço. Fala, Xavier. A primeira vez que eu escutei o Flávio foi naquele disco, acho que era San Rosai. Era o San Rosai que no vinil tinha uma Golden Melody na contracapa. Ele mesmo. Nossa, foi muito legal. E era engraçado que tinha música que eu nem sabia identificar o timbre, né? Ficava na dúvida, será que é gaita mesmo? Né, que ele tá tocando? Que às vezes ele tem umas músicas ali que ele usa uma distorçãozinha, né? Sim. E foi muito legal. Me empolgou bastante a começar. E aquela também, eu não conhecia essa gaita. A Golden Melody é uma gaita arredondada, diferente, né, da gaita que eu conhecia. E essa foi uma das coisas que me capturou, assim, para o universo da gaita. Foi ter conhecido esse disco também. San Rosai. Se você achou a gaita bonita, imagina o dia que você tocou numa, né? Na época era boa, né? Na época era uma super gaita, né? Ela tinha um problema sério, né? O corpo dela esfarelava, né? Mas era uma gaita legal. Aí consertaram esse problema, mas a gaita ficou uma bosta. Eu acho. O corpo esfarelava. Não, eu peguei uma Progressive. Agora eu peguei uma Progressive. Chegou essa semana aí, eu dei uma mexida nela. Tá legal, cara. Ela tá legal? legal. Que bom, fico feliz, porque... Nossa, eu adorava essa gaita. Aquela... Aí eu acho que eu tive 3 gerações de Golden Melody, né? Aquela... Peguei antiga que você ajudou a customizar, que tá aqui comigo até hoje. Aí peguei uma que veio mais ou menos, também mexi bastante pra ela, né, ficar legal. E agora chegou essa Progressive aí que tá... eu achei legal, mas vai ter que mexer também, sempre mexe, né? Mas essa capa também tinha uma Golden Melody numa coletânea do Blues Etílicos. Acho que foi o primeiro disco que eu ouvi, assim, que era a Golden Melody. Aquilo me chamou a atenção e a sonoridade também foi muito... me impactou bastante. Eu vou manter aquela promessa que eu falei, que é falar em todos os episódios sobre Howard Levy. E aí eu vou conectar isso, porque o Howard Levy, quando eu assistia o New Harmonica de Actions dele em VHS, ele tocava com a Golden Melody. Inclusive, a explosão de venda de Golden Melody foi por causa desse VHS, porque quando falavam de overblow, de tocar cromaticamente na diatônica, por exemplo, consegui linkar tudo já. Quando falavam de tocar cromaticamente na diatônica, associaram o fato do Howard tocar tocar na Golden Melody como um facilitador disso. Então, aí ele tocava com a Golden Melody, inclusive nesse VHS, eu acho que eu tenho até hoje, ele mostrava como customizar um pouco, né? Tipo, ele falava que tinha que abaixar a palheta, tudo. Ele mostrava, inclusive. E nessa época tinha também saído, eu acho que teve um período que saiu o Harmonica Jazz, que era a fita cassete que ele tocava, coisa do Charlie Parker, do Thelonious Monk. E também nesse período ele tá tocando com o Bela Fleck, né? Então, quer dizer, tipo, é uma puta de uma mistura de coisa. Depois que E aí, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ele se juntou com o customizador que era o Joe Filisco, que criou uma metodologia de customização foda. E o Joe Filisco, apesar de tudo, ele é o cara mais tradicionalista da gaita, né? Sim, é verdade. Guerra, né? Tipo, ele é um cara especialista em blues pré-segunda guerra, assim, tipo, blues rural, assim. Então é muito curioso essa puta balaio, né? Tipo, é um negócio assim, é uma feijoada, se for pensar. Você falou do Howard Levy, né? Antes do Howard Levy, a gaita diatônica, né? O lance da mistura e tal. Quando em outros contextos que não o blues,
não era, de uma certa forma, uma mistura também? Por conta do fraseado possível. Antes do Howard Levy, né? Eu imagino que foi ele que começou com essa história do overblow, não tem uma parada assim? Então, é curioso porque, assim, em alguns momentos aparecem overblow na história, né? No caso, aparecem utilizações. O primeiro cara é o de Fort Bailey, em uma gravação da década de 30, se eu não me engano. Ele faz uso disso, mas como o bend é aspirado, em algum momento alguém tentou fazer ele provavelmente tentou fazer um bend soprado e apareceu, no caso, pensando numa gaita em dó, ele tentou fazer um bend soprado e apareceu o si bemol. Então ele aplicava isso, tem gravação dele aplicando. Em um dado momento, acho que tem algumas gravações em que algumas pessoas aplicaram, mas não sistematizaram. O Toots Thielemans faz overband numa gravação antes do Howard. Em gaita diatônica, né? Ele gravou tem uma gravação em que ele faz, não é bonito, mas ele fez. O que aconteceu foi que tem gente que tava meio que talvez tenha descoberto, talvez até antes do Howard, mas o Howard foi às vezes acontece aquelas coisas que vão se descobrindo sozinho e de repente alguma coisa acontece ali, pode ser que... Só que o Howard, como ele era pianista eu até conversei quando ele veio aqui, como ele estudava piano de infância e tudo mais, quando ele começou a tocar gaita, ele tocava blues só. E aí ele falou, pô, será que dá pra fazer isso? E quando ele conta sobre essa questão de cromatizar, foi porque ele falou assim, puxa, ia ser tão legal tocar outras coisas na gaita. E ele falou, pô, se sai o bend, deve ter uma outra, se o bend sai aspirado, deve ter um bend soprado. E ele ficou tentando fazer isso, foi bem tentativa e erro. E aí quando ele conta essa história, acho que tem até no site dele, que ele começou a forçar na gaita e aí começou a sair. E aí ele começou a mapear isso com a gaita, com o piano. Ele falou, pô, aqui sai tal nota, aqui sai tal nota, aqui sai tal nota. Aí ele falou, caramba, tá saindo. E aí ele começou a comprar um monte de gaita e às vezes uma gaita vinha com amigável para isso. E aí, tanto é que aí voltando à Golden Melody, o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Quando ele comprou a Golden Melody para tentar tocar, a Golden Melody foi a gaita mais amigável para tocar os overs. E aí ele pegou e falou assim, então beleza, acho que essa gaita aqui é a melhor. Aí ele comprou tudo de Golden Melody e começou a tocar tudo da Golden Melody. Aí que ele descobriu que dava para ajustar e tudo mais, entendeu? Então é um processo muito louco isso, né? Que o cara chegou do nada. E aí o que aconteceu também foi louco, porque quando ele descobriu isso, ele começou a sair tocando outras coisas. Ele falou, pô, dá pra fazer essas outras notas, vou tocar com a galera. E aí ele começou a gravar com todo mundo, né? Tipo, e ele ele tipo, década de 70, ele já tava fazendo algumas coisas, 80, assim, então ele já tava tocando com a galera. Tem disco dele tocando com o Chuck Mangione, tipo, trompetista. Muito legal. Falei muito, desculpa aí. Professores, podem falar, professores, por favor. Tô aprendendo aqui. Depois um cara que também tocou de uma outra maneira a gaita diatônica, mas isso acho que foi até depois, né? O John Popper, né? Mas sem usar essa ideia da cromatização, mas é um cara que também causou um certo... como eu posso dizer assim... O John Popper, ele tem, né, esse problema que ele foi muito bem visto no cenário musical, mas no cenário gaitístico ele foi meio politicado, né? Pois é. Pois é. Esse aí é o do Blues Traveler, né? Só pra me localizar. Isso. Pode crer. Mas ele foi criticado por quem, hein? Porque ele começou a desenvolver um fraseado muito rápido, né? Ele gostava de fazer dessa maneira. Ele foi tido como um gaitista farofa. Entendi. O conceito de gaita farofa. Porque ele começou a tocar super rápido tudo, ele tocava no agudo e tal, ele queria imitar a guitarra, né? Dava pra perceber isso. Sim. Soa muito como guitarra a gaita dele. E aí... Vocês estão chamando os guitarristas de farofa, é isso? Olha lá. É o metal farofa.
Aí a gente chega e vai falar de não, porque ele imitava os guitarristas e ia chamar de farofa com o guitarrista. Mas eu concordo, viu? Eu concordo. E é muito isso, né? Porque o John Popper, ele, tipo assim, o Blues Traveler, eu acho que assim, a gaita mais famosa talvez esteja ali. Porque ele realmente. O Blues Traveler realmente foi uma banda famosa, assim. Do tipo, apareceu o cara vendendo o cinturão de gaita, o bag de gaita naquele programa Trato Feito. Tipo assim, olha, eu tenho o bag de gaita do John Popper, eu quero vender por tantos $1.000. Vocês já devem ter falado isso. Vocês já devem ter respondido isso 1 milhão de vezes em alguns episódios, não sei. Quem que foi o primeiro gaitista que vocês ouviram? Curiosidade minha. Acho que Bob Dylan, todo gaita, mundo escuta, né? Bob Dylan, né? Dylan primeiro. Bob Dylan, nossa. Assim, sem nem antes pensar em tocar gaita, eu acho que foi Bob Dylan, talvez. Eu não foi o Bob Dylan, cara. Não? Eu acho. Não. Quem foi? Porque quando eu comprei a gaita tão por acaso, cara, numa situação que eu comprei a gaita, e aí tinha um irmão do meu cunhado, ele começou a tocar gaita, ele me deu um disco que tinha o Yardbirds. E aí a gaita que tinha era o Sonny Boy, né? Então eu acho que, por incrível que pareça, a primeira gaita que eu ouvi foi o Sonny Boy. Olha só, começou bem. Eu acho que eu não lembro direito, assim, provavelmente o Bob Dylan também tinha, né, Alanis, né? E o Aerosmith, né? Também tinha uns discos com gaita na época que comecei a ouvir mais rock e tal. Agora o primeiro gaitista assim, que eu acho que eu ouvi foi o Mad Cat na televisão, eu acho. Em algum programa. Nesse Café Blues. Eu não sei demais, aonde, né? mas acho que foi isso. Na Cultura, passou na Cultura. Na Cultura rolava alguns programas assim. Tem um festival. E daí depois. Nossa, legal pra caramba. Festival demais, O Mad Cat foi um cara que transformou minha vida também, cara. Pô, quando eu ouvi, eu falei, puta que pariu, cara. Não dá pra tocar desse jeito na gaita. O primeiro gaitista que eu ouvi assim no blues, de falar assim, de prestar atenção no som da gaita, foi aquele Jerry Portnoy, sabe? Que tocou no From the Cradle do Eric Clapton. Vocês estão ligados no disco? Sim, Jerry Portnoy, cara. Porra. O Jerry Portnoy é muito louco, porque eu gosto muito do som dele e ele, tipo, parece ele é muito elegante, assim, o jeito dele tocar, assim. Apesar de ele estar fazendo uma porrada de som, assim. Eu gostava muito de ver a pessoa do Jerry Portnoy, assim, eu achava muito louco. Assim. Puta, esse é um bigodinho? Hã? Aquele bigodinho? Bigodinho, eu queria ser o Jerry Portnoy, tipo, de elegância. Aquele terno também? De terno, assim, cara, eu já quis ser um gaitista de terno, cara. Tipo amigo da onça, assim, tipo. Eu já quis ser um gaitista de terno. Eu acho que eu assim, pelo meu tamanho e por ser meio feio, eu acho que eu ia ser o Sonny Boy. Mas assim, eu queria ser... Tipo, o Sonny Boy era um cara, apesar de feio, ele era muito descolado, né? Você viu o cara tocando, o cara tinha o mojo ali, como diz o outro, né? O mojo, né? O cara todo cool. Uma foto do Sonny Boy com uma loura lá no... Era bem cool mesmo. Eu falo do Sonny Boy porque o Sonny Boy usava aquele terno que parecia diferente no tamanho e tal, assim. Se eu fosse tentar ser elegante que nem o Portnoy, eu ia parecer o Sonny Boy também. O cara tinha um mojo, cara. Agora eu não aceito esse negócio do tipo assim, eu sou feio, não sei o que tal. Você tá falando isso aí só pra gente falar assim, não, você é bonito sim, não sei o que, né? Vamos parar com esse negócio aí, beleza? Tranquilo? Parar com esse negócio aí, vamos parar com esse negócio aí. Cara, não é feio não, velho. É porque você é gaitista, pô. Se eu for guitarrista era outra história, cara. Mas gaitista, o que vai fazer, pô?
Só antes de mais nada aqui, a gente tava falando sobre misturas de choro e coisa e tal. Eu sem querer dei de cara aqui com um cara que é o Ilya Portnov, que é um russo que reside nos Estados Unidos. E ele eu acabei de ver uma versão surf music, basicamente, do Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga na gaita diatônica. Nossa. Como é que é? Manda pra gente isso aí, cara. Me manda esse link aí. Ele tá no Gaita L, tá no SoundCloud dele, depois eu vou te mandar, porque eu acabei de entrar no celular aqui, porque eu vi a notificação do Facebook. Aí eu falei... No grupo Gaita L do Facebook? Isso. Porque tá no SoundCloud, mas é que foi muito engraçado que a gente tá no meio dessa conversa toda, e aí eu vi quando ele postou, e ele é um cara que tava estudando choro mais de forma mais tradicional na gaita, na diatônica, inclusive cromatizando. Pô, legal. E é engraçado, assim, eu falei, caramba, a gente tava no meio desse assunto todo, no final do podcast eu dou de cara com isso. Legal. Muito bom. Talvez seja uma boa pra gente encerrar aí esse bate-papo todo aí que... E o Bordion mandou uma música pra harmonizar. Ele mandou São Vicente, do Milton Nascimento. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Eu não. Mas eu sou meio ignorante. Cara, será que eu já ouvi? Eu vou procurar aqui porque eu acho que eu já ouvi, mas eu não tô lembrando. Ah, todo mundo já ouviu essa música. Ah, ouviu. Todo mundo já ouviu. Bom, pra harmonizar com essa música, eu recomendo que todo mundo pegue o que tem na geladeira, o que está próximo do vencimento. Se você tiver um arroz e feijão de ontem, junta com ovo, um queijo ou qualquer outra coisa que você tem, que você gosta de colocar, legumes que vai perder. Ou se você não tem arroz e feijão, tem um macarrão, vai na geladeira, faz um cata e veja o que tem no congelador que vai perder. Cuidado para não comer nada que está vencido, né? Que pode fazer mal, porque você não vai querer precisar de atendimento médico agora, né? Então, mas a ideia é essa, pegar tudo que você tem, aproveitar bem os alimentos que estão na geladeira, esvazia a geladeira, aproveita o máximo que você puder e fique bem. Lave as mãos e desejo a todos que estão ouvindo esse podcast que passem bem por esse momento, né? Com serenidade e esqueçam as diferenças, né? E ajude quem está precisando. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Xavier, essa receita aí é a receita do apocalipse. Isso aí é um mexidão mineiro, cara. Isso é um mexido mineiro. É o mexidão da quarentena. Que momento que estamos vivendo, hein? A gente tá precisando rir. O Xavier mesmo chegou pra mim e falou assim, pô, não, a gente tava comentando sobre comida, cara. Eu já fiquei assim, caramba, eu tava até mandei um áudio pro Edu da Sanfona. Eu falei assim, pô, eu vou começar a procurar onde tem árvore frutífera aqui, que daqui a pouco tem que sair colhendo. E como isso tem impactado a vida profissional de vocês? Assim, vocês estão conseguindo trampar online, à distância? Como é que tá rolando isso aí? Bom, no meu caso, foi o seguinte, cancelaram tudo, né? Pra mim também. Todas as datas que tinham, inclusive ia tocar agora em abril no Sesc. E aí, assim, eu tô tentando alguns alunos que eu tenho, porque eu não tava com muitos alunos, mas tô fazendo o atendimento online, né? O que acontece, sim, muito da minha receita tava vindo de tocar. Sim. Assim, basicamente minha receita tá vindo de tocar, que eu toco um grupo de samba, de pagode, né? E também tava fazendo os eventos de casamento, de recepção, essas coisas. Então, quando caiu isso agora, ficou um negócio bem complicado, porque aí, assim, o que eu tenho percebido é que tem uma avalanche de gente que também ficou na mesma situação, então tá todo mundo buscando online, né, e tentando chamar o pessoal, né, e aí tá começando a ficar assim, tipo, inclusive nesse sentido, o mercado online vai ficar, tenho a impressão de que vai saturar. Com certeza. Aí vai complicar bastante, porque assim, por mais que tenha muita gente, muita demanda, muita gente não atuava na questão profissional tanto,
tá vindo com tudo também para atuar. Não tô falando de de valor, mas o que acontece é que, assim, às vezes o pessoal que estava num lugar, por exemplo, um profissional que dava menos aula, por exemplo, sei lá, se você pega um profissional, um cara com mais nome, esse cara agora ele tá com muito tempo disponível para oferecer aula, e muita gente vai acabar buscando também esses caras, né? Então vai chegar uma hora que esse mercado de disponibilidade virtual, por exemplo, vai saturar. Porque, inclusive, tem muita gente que não vai estar trabalhando também, que eram pessoas que, por exemplo, buscavam aulas, né? Sim. Então, é um negócio bem complicado nesse sentido. Para mim foi cancelado tudo também. Faz uma semana que eu estou trancado em casa. As aulas que eu estava dando também foram canceladas. Aulas particulares todas também canceladas. E tá uma preocupação. Se não fosse minha esposa, que é SRT, que dá aula, né, de geografia em escola regular assim, e ainda tem um salário, a coisa ia ficar bem complicada aqui pra gente. Mas eu estava pensando, né, por outro lado, será que a gente vai aprender que muita coisa dá para resolver de casa, né? Assim, por exemplo, reuniões, né, que às vezes são inúteis, né, que você vai para ver planilha de Excel, né? Você pode fazer da sua casa, por exemplo, né? Será que a gente vai aprender alguma coisa disso que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que vai aprender bem, viu? Tomara, né, cara? Porque a gente é um golpe, né? A gente tomou uma pancada, né? Da noite pro dia, fica em casa, sem dinheiro, não entra grana desde o começo do mês, né? E você fala, caramba, agora é hora da gente se reinventar, porque senão a coisa vai pegar mesmo, né? É tipo aquele filme, como que é, o do Jigsaw lá, Você de repente tomou uma pancada e se acordou num banheiro. Sim, Jogos Mortais, né? Jogos Mortais. Você tomou uma pancada, você acordou num banheiro, você tá olhando pra tudo e falando assim, e agora? O que eu faço? Uma coisa meio louca, né, cara? Porque, tipo assim, eu tenho visto muita gente que é música, assim, os caras tentando manter a presença deles, né? Assim, até porque o cara tem a necessidade de tocar também, né? Então, às vezes o cara faz um streaming da casa dele, ou igual um amigo meu, e o cara foi num bar e ele fez uma apresentação no bar pra ninguém, assim, tipo assim, o bar tava fechado, ele entrou no bar fechado, tocou no bar fechado e fez streaming de lá, entendeu? Tipo, foi pro bar pra fazer um stream, mas assim, uma forma do cara se conectar ali com o público dele, né? Mas é um negócio meio louco, né? Porque não dá dinheiro, né? Tipo assim, o cara... Pois é. O Jason Rich fez um show, né? Também acho que tava no apartamento dele lá, sei lá, chamou a banda. Foi sábado agora. Ah, sim, eu vi um trechinho. O som tava horrível. Foi legal? O som tava ruim. Esse que é o problema. Então, uma coisa que vai acontecer é isso. Agora, a partir daí, a galera tá tentando descobrir maneiras também de melhorar som para essas situações de live. Tentar descobrir porque eu procurei alguns softwares assim para poder ver se existia a possibilidade de fazer live em conjunto sem delay. Não dá. Até existe. Tem alguns programas, né, que eles permitem isso, só que você teria que ter uma conexão muito rápida e... isso é só na Coreia, cara. Então, isso que é o problema. Mas assim, a única coisa mais próxima que eu cheguei foi tentar fazer por telefone. Mas onde o delay... É sério, porque daí o delay realmente, eu fiz a ligação pro meu amigo e a ligação por telefone não fica com delay. Então daria para pelo menos o áudio de um dos participantes ficar junto. Mas enfim, o que acontece é que talvez essas coisas o pessoal vai começar a utilizar mais esses recursos, né? Então vai começar a ter que pensar formas de captar isso melhor. Então talvez uma coisa que vai acontecer é isso, assim, porque criar as interfaces para você ter um som melhor na hora que for transmitir e tudo, né? O que eu acho que natural, assim, do pessoal trabalhar, eu acho que seria cada um gravar a sua faixa ali no tempo ali, né? E depois alguém mixar, né? Aquilo ali, manda o áudio pra alguém mixar, né? Porque isso faz uma referência e tal. Não, isso já tem rolado bastante até. A gente eu participei de um samba da quarentena que tá rolando, que viralizou até.
Tem um você tava lá no Samba da aqui. Quarentena? Eu tava lá, no violão de 7, o cara de barba de óculos. Eu tava com barba ainda. Agora eu tirei. E daí a gente, no grupo de WhatsApp, a gente falou, vamos cantar Hey Jude. Um nananá, todo mundo. E não, vamos compor uma música, né? Daí uma amiga nossa lá, Luísa Toller, ela que é cantora, compositora também, instrumentista, ela compôs a música e daí mandou por áudio de WhatsApp pra gente. E daí cada um foi dando a sua contribuição, assim. No final das contas, um amigo nosso, João Antunes, que é produtor, ele mixou tudo, e o Henrique Cartacho, um outro camarada que trabalha com vídeo, cinema, edição, ele editou toda a galera cantando, ficou legal. E é assim, acaba sendo um alento, né? Esse tipo de prática já existia antes, né, desse momento que a gente está vivendo, mas agora eu reparei que ela se intensificou. Vários grupos no Facebook de pessoas dispostas a colaborar e gravar e tentar produzir alguma coisa para ver se a gente consegue respirar com mais tranquilidade, né? Talvez não ganhe dinheiro, mas pelo menos emocionalmente a gente vai estar não tão atordoado como a gente tem estado nos últimos tempos, né? É meio que um play for a change, assim, né? É quase isso, Esse samba ficou bem legal, ficou bem gravado, a composição ficou muito bonita, o arranjo, tudo, né? E é interessante porque várias pessoas, tem vários amadores, né? Músicos amadores ou pessoas que só gostam, diletantes, né? Que gravaram do celular, que não tem equipamento em casa, nada, gravou do celular, ouvindo, né, no computador a base, gravando a faixa no celular, depois mandou pro cara mixar. Quer dizer, foi um negócio bem simples assim, mas eu achei que teve um bom resultado, foi um negócio legal. Eu acho que foi feito, parece que tem um carinho muito bom envolvido ali, dá pra perceber, assim. Então acho que essas coisas ajudam bastante, né? Com certeza. Então, uma coisa que tem acontecido comigo que eu tenho achado interessante é que eu tenho feito muita coisa que eu gostaria de fazer e não estava fazendo por falta de tempo, né? Obviamente, e tenho me sentido menos ansioso, apesar da situação que a gente está vivendo. Olha só que loucura, né? Essa coisa de acorda cedo e sai para trabalhar e pega trânsito e corre para um lado, corre para o outro, vai gravar não sei aonde, vai dar uma aula, muita coisa no mesmo dia para fazer, deslocamento, né? Na cidade de São Paulo é uma coisa muito penosa, né? Dependendo do lugar onde você vai, pega metrô e pega Uber e vai de carro e vai de ônibus, a pé, né? E agora eu tô aqui em casa, conseguindo produzir de casa, tô conseguindo ler, tô conseguindo cozinhar todos os dias, quer dizer, parece que forçadamente você tem que dar uma baixada na bola para ficar trancado em casa, né? Para eventualmente não se contaminar ou não contaminar ninguém, mas você começa a perceber uma outra possibilidade de vida, né? Na marra, né? Gastando menos dinheiro porque não pede mais tanta comida, não sai tanto mais para restaurante para comer, né? Porque às vezes no dia a dia, pela falta de tempo, você acaba cedendo essas facilidades, né? Pede uma comida ali, sai comer, a hora que você vê, você gastou uma pequena fortuna. E agora a gente está aqui, como tem muito tempo, né? Pelo menos estou com bastante tempo, minha esposa está trabalhando mais do que trabalhava, porque ela tem que gravar aula, subir coisa na plataforma da escola e responder dúvida de aluno. Quer dizer, parece que nem as escolas, nem os profissionais que até então não trabalhavam com ensino à distância ou com ensino virtual estão tendo que dar conta e entender como é que funciona tudo isso, né? Então eu vejo que está bastante atropelado aqui. Mas no meu caso específico eu estou com bastante tempo, vou começar a dar umas aulas por Skype para alunos que resolveram fazer aula à distância, e estou conseguindo cozinhar, estou conseguindo ler, compor, coisas que eu não conseguia fazer antes, dada a loucura, a rotina agitada da vida, né? Tomara que surjam mais alunos, né? Porque, na verdade, as pessoas que estão tendo que ficar em casa, elas têm que se ocupar, né? E aprender um instrumento é uma ótima opção nesse sentido, porque você tem a aula e depois da aula você tem que praticar, né? Então você vai gastar um bom tempo ali só naquilo ali, né? Com certeza. Existe uma faixa do pessoal que vai ter essa, né? Tipo, a gente sabe que vai, né, poder trabalhar dessa maneira, né? E, inclusive, assim, eu tenho percebido o pessoal até, inclusive, começando uma movimentação para, né, no caso, pensando da gaita, assim, que é um pessoal que está tentando pegar o público iniciante, né? Pessoa que tem interesse, mas não teve contato, porque às vezes se divide bastante, né? A pessoa que às vezes tem uma pessoa que nem nunca pensou em tocar o instrumento, às vezes, né?
Então eu tô vendo que tem o pessoal que tá tentando chegar até nesse pessoal mesmo, né? O pessoal que tá começando, ou que já teve vontade em algum momento, mas nunca se planejou, né? As músicas do Milton Nascimento também acho que é uma boa pedida pra galera. Eu tenho escutado bastante o Clube da Esquina esses tempos aí. Escasso. Um ou dois? Os dois. É bem, pô, música. Acho que pra dar também uma animada. Uma paz, exatamente. Descasso. O que eu ia falar tipo, eu sugeri que tem um programa que é aquele Som do Vinil. Não sei se vocês já viram. Uhum. Então, tem o som do Gavan. Isso. Já vi, sim, alguns episódios. Já viu o dele com o pessoal do Clube da Esquina? Não vi, preciso ver, é verdade. Tem com o Clube já da pintou Esquina. Aqui pra mim, mas eu não assisti, não. E tem o do Milton também, cara, é muito legal de assistir, cara. Você vê o processo. Eu tenho uma coisa assim, às vezes eu fico querendo ouvir música, mas às vezes, assim, por estar sozinho, eu fico meio assim, tipo, vou ficando meio ansioso. Aí eu falo, cara, você quer saber? Eu vou ouvir a galera falando sobre o trabalho deles, assim. Porque daí tem as músicas e tal, e tem a galera contando o processo criativo, né? E, cara, vale muito. Assim, tem isso e tem o que eu coloco, às vezes, assim, pra a playlist pra tocar é o programa Passagem de Som do Sesc. Legal também. Eu coloco, assim, pra ver a galera falando do processo, né? Tipo, de processo criativo é legal também, sabe? Tipo, você vê a galera na onda, né? Muito, muito bom. E aí o do pessoal do Clube da Esquina é muito foda. Legal. Cara, eu acho que finalmente os músicos, os artistas em geral, vão ser de extrema importância nesse momento. Que ironia, né? As pessoas realmente vão perceber que como é importante a gente ter um alento no coração, né? Que a gente consegue através da leitura, da escuta de uma música, de uma comida que a gente come diferente, bem cozinhada em casa com cuidado, né? Coisa muito louco. O som que a gente escuta, muito o louco. Filme que a gente vê. Então, né? Tá tudo, né? Tudo conectado, né? Bom, vamos encerrar? Vamos encerrar? Bora. Vamos. Ô, Bordião, obrigado demais aí da presença, cara. Porra, bicho. Ô, Bordião, cara, obrigado, velho. valeu. Foi excelente a conversa. Muito Boa obrigado por alguma coisa aí. Obrigado a vocês pelo convite, fiquei muito feliz de participar. Primeiro podcast a gente não esquece. Eu adoro esse formato, adoro podcast, sou um ouvinte assíduo de podcasts em geral. Qual que e agora você escuta, esse vai estar na Bordião? minha lista também, com certeza. Cara, eu gosto muito de um chamado Calma Gente Horrível. Tem uma galera, inclusive, de Campinas que apresenta também. Tem um que se chama Benzina, que eu gosto bastante de ouvir. Tem um chamado Rádio Escafandro, que é excelente podcast, muito bem feito, muito bem estruturado. Um jornalista que faz um excelente roteiro, uma puta edição legal também. Tem o Anticast, que eu gosto de ouvir também. São esses os que eu mais escuto, assim, em geral. Tem o Medicina em Debate, que é muito legal também, que fala sobre medicina, ética médica. Interessante. Legal. Pô, legal, cara. Isso aí. O podcast virou um negócio muito, muito louco, né? Muita gente começou a consumir, né? Sim. É muito legal. O formato eu curto. Bordião, brigadão aí pelo papo. Ô, Lucas, valeu, Pô, mano. Lucas, obrigado a você, cara. Valeu. Vamos ver se depois dessa quarentena toda a gente consegue se encontrar todo mundo, né? Olha, seria uma boa. Faz tempo. Vai ser mais do que necessário. Fiquem todos bem aí, né? Uma boa noite pra vocês. Boa noite para todos vocês também. Boa noite pra todo mundo. Até mais. Valeu, gente. Um abração. Tchau. Abraço. Falou. Você ouviu A Gaita, a Vida, o Universo e Tudo Mais, um podcast sobre o mundo da gaita e outras cositas más, com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kingi.